Quem nunca sentiu inveja? Em algum momento, cada um de nós já sentiu ou sentirá inveja, seja do amigo que conquista o trabalho dos seus sonhos ou daquela amiga que recebe flores no emprego. É difícil aceitar, mas invejamos a felicidade alheia. Ao contrário da gula e da luxúria, a inveja é o único pecado capital totalmente inútil. No entanto, esse sentimento é tão poderoso que causa grande sofrimento em quem o experimenta. Mas que sofrimento é esse? Para falar sobre a inveja, convidamos mais uma vez a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada, Silvia, pelo convite, novamente. Por que as pessoas têm certo desconforto, até um incômodo, para falar desse sentimento, a inveja? A propósito, a inveja é um sentimento? Sim, a inveja é um afeto, né, que é inerente ao homem. Então, é um sentimento que está presente, né, em nossa sociedade e na história. A inveja está presente há muito tempo, né? Desde os filósofos, a inveja já era, né, colocada em pauta, né? E se a gente pegar na literatura, né, a gente encontra a inveja na literatura, nos contos, no folclore, né, na cultura popular, né? Tem essa questão da inveja, de se proteger contra a inveja, né? E, bom, esse sentimento, né, ele faz parte da natureza humana, apesar das pessoas, né, de ser difícil aceitar, né, reconhecer que tem você inveja, tem, né? esse sentimento. Acho que aí tem alguns pontos que estão relacionados, né? Dá pra gente pensar na questão do narcisismo mesmo, né? Porque é uma ferida narcísica você aceitar que você tem um sentimento que você mesmo considera... Você condena, né? Exatamente, um sentimento ruim, né? Na sociedade, de uma forma geral, a inveja tem essa qualificação de sentimento ruim, destrutivo, né? Então, isso faz com que você tenha que aceitar que você não tem aquela imagem, né? De ser o bonzinho, de ser uma pessoa boa, né? Que só deseja o bem para os outros, que é um ideal que de certa forma se constrói. E aí eu acho que está articulado um ponto que é muito importante, que é a questão da culpa, né? Porque a inveja, ela é considerada pelo cristianismo, né, um pecado. Então a culpa vem aí. É isso mesmo. Né? Então o sentimento de culpa por sentir a inveja, né, ele aparece de uma forma muito forte também, né? Então, esses são pontos que nos auxiliam, né, que pode ajudar a gente a pensar no porquê é tão difícil reconhecer que tem inveja, né? É mais fácil você dizer, aquela pessoa é uma pessoa invejosa, né? Aquele olhar é o olhar de invejoso. Muito mais fácil você colocar lá no outro, né, esse sentimento do que reconhecer que você também tem. Então, vamos definir, né? Você pode nos definir o que é a inveja? Uma coisa é você ter aquela inveja de alguma coisa que está acontecendo. Outra coisa, você acabou de falar, aquele ser é um ser invejoso. Quer dizer, a sensação que a gente tem é que ele é sempre assim. Ele já é invejoso, é como se ele tivesse sido rotulado. É diferente de uma pessoa que tem uma inveja de vez em quando de algum momento que, como eu citei no começo do programa. Como é que a gente define a inveja e o invejoso? São pontos assim, vamos tentar fazer isso, né? Destrinchar um pouco isso, esse questionamento que você colocou. Se a gente pensar, bom, a inveja, né, na psicanálise, Freud já apontava, né, há 100 anos atrás, a questão da inveja em relação à diferença dos sexos, né, a menina, né, em relação ao processo, né, que é do complexo, né,
de Édipo, que provém do complexo de castração, quando a menina percebe a diferença que ela não tem, o que o menino tem. E o Freud coloca esse sentimento de inveja aí, né? Já começa aí. De ver lá no outro aquilo que não tem, né? Há uma Melanie Klein, que foi uma psicanalista muito importante, que desenvolveu também um trabalho bem importante sobre essa questão da inveja, que chama Inveja e Gratidão, acho que é esse o nome do trabalho dela, onde ela coloca que a inveja não significa que a pessoa queira, né, aquilo que o outro tem, mas que ele deseja que o outro não tenha aquilo que ele tem. Ah, é? Então, não é essa coisa de querer, né, segundo Melanie Klein, de querer o que o outro lá tem, né, mas de querer que ele não tenha. Isso tem uma diferença. Assim, né? E Lacan, que é contemporâneo de Freud, ele aponta a questão do olhar, porque a inveja, né, ela tem, né, se inveja pelo olhar. É pelo olhar que acontece a inveja, é aquilo que você vê, né, aquilo que você olha. Então, no caso, voltando à sua pergunta, né, um exemplo, quando uma amiga vê uma fotografia, né, do casamento de outra, e isso a faz ter esse sentimento de inveja, né, de olhar lá aquela foto e diante daquela felicidade, daquela cena, né, vamos imaginar, então aquela foto é uma cena que está congelada ali, aquela mulher que olha aquela cena, né, e ela lá coloca um sentimento, né? Ela vê aquela cena e pensa, nossa, que felicidade, ela está tão feliz, né? Ela está satisfeita, ela está num momento de completude, né? De um gozo pleno. Essa pessoa que vê, sente inveja, não no sentido de querer ter aquilo, aquele marido, não é porque ela gosta daquele homem e queria ter aquele homem para ela, mas é porque aquela cena a faz pensar que aquilo que é tão completo, de uma felicidade tão plena, ela está de fora. Então, porque ela não tem. Quer dizer, ela está de fora daquela cena. De uma pessoa que não tem. Mas se você está casada, se você está feliz, você não sente inveja do que você já tem. Nem sempre. A questão da inveja está aí. É naquilo que o sujeito olha e lá ele vê algo que ele interpreta como uma felicidade plena, como um gozo pleno e que ele não participa, ele está de fora, por isso ele sente a inveja. Porque ele não está lá naquela cena, ele não é alguém que fica numa posição de sujeito lá na cena, ele fica de fora e de fora é como se ele fosse um objeto, um lixo. Aí vem até o sentimento de destruição, gostaria que isso não estivesse acontecendo. É um pensamento, um sentimento que vem, né, com a inveja, porque Melanie Klein colocava, a inveja é dessa forma, um sentimento destrutivo, né? Justamente porque nessa posição de fora fica muito sofrido para o sujeito, né? Porque ele aí não está lá na cena como alguém que ocupa esse lugar de sujeito, ele está do lado de fora como alguém que está num lugar de objeto, que a gente pode falar. Isso é uma situação, mas, por exemplo, como que a gente coloca a pessoa como, essa pessoa é invejosa? Né? Essa coisa de rótulo mesmo. Ele é invejoso. Ele é invejoso o tempo todo. Ele quer o que os outros têm o tempo todo. Ele não se contenta com a própria vida. O que é um invejoso? Então, quando você coloca lá numa outra pessoa, né? Ele é um invejoso, né? Claro que tem cada caso, é um caso. Mas, assim, o que dá para se questionar é por que é que você coloca lá naquela pessoa essa conotação, essa nomeação de que ele é um invejoso, né? Tem algo aí de uma projeção, né? Porque você está dizendo que ele é invejoso a partir daquilo que você viu lá nele, sei lá. O problema pode estar em mim, né?
A projeção é quando você projeta no outro algo que é seu. Você coloca um rótulo numa pessoa que talvez nem seja nada disso. E quando você coloca isso no outro, é porque você já está afetado por esse sentimento, né? Esse sentimento, ele já está lhe afetando e você está presentificando ele lá naquela pessoa que às vezes passou todo dia, vamos supor, um colega de trabalho ou alguém que você encontra todo dia e você sempre cruza com o olhar dele e muitas vezes nem falou com a pessoa, mas você supõe que aquela pessoa tem inveja de você, né? Isso é uma projeção que você faz lá no outro. Agora, aquela pergunta que muitas mulheres, né, se fazem, por que ela e não eu? Por exemplo, você falou do problema do casamento. Conseguiu casar, ter sua família, isso é inveja? É o que eu estava colocando, né? É essa cena que você vê lá no outro, né? Que para você seria de uma satisfação plena, que seria tudo que você almeja, né? E você está de fora dessa cena, você não participa. Agora, então, em relação à criança, por exemplo, é possível uma criança, ela já ter inveja, ela já nasce com inveja? O ser humano já nasce com esse sentimento? A inveja, né, como eu coloquei, é uma questão assim de uma dualidade, né, de uma relação eu e o outro, né. Então ninguém nasce com inveja, porque todos nós, né, vamos nos constituindo. Então a constituição do eu, da imagem do eu, né, a questão do olhar, ela é muito importante, né. O bebê pequeno, ele olha para o adulto, ele dirige o olhar, ele brinca no espelho, né? Já viu uma criança de 7 meses, 8 meses, olha para o espelho, fica a rir para a própria imagem no espelho, que ali naquele momento para ela é um outro, né? Ele ainda não tem, né, isso muito claro, que aquela imagem que ele vê lá no espelho é ele. Há sempre um adulto que vem a sustentar isso, né? Ratificar isso para a criança e dizer, olha lá você, né? Que vai fazendo essa relação, né? Que vai dizendo para a criança que aquele que ele vê é ele. Então, essa questão do olhar com o eu e o outro, ela faz parte da constituição subjetiva e ela diz, né? Ela é uma relação de dualidade que representa a inveja. Então, o Lacan traz até uma passagem do Santo Agostinho, né? Que o Santo Agostinho, com todas as questões morais, né, dele, em relação à religião, etc., ele vê no olhar de um irmão, de uma criança muito pequena, que ainda nem falava, a inveja ao ver o irmãozinho menor mamando no seio da mãe. Ok. E o Lacan pega essa cena, essa colocação do Santo Agostinho justamente para apontar que a inveja, né, é olhar essa cena, né, de completude. Não quer dizer que aquela criança queria o seio da mãe, mas que olhar aquela cena onde o irmãozinho e a mãe estão, que é uma cena que remete a ele, né, a algo de satisfação e que ele está de fora, né, é também uma inveja de uma criança muito pequena. Então, a inveja não pertence só ao universo dos adultos. As crianças também têm inveja. Então, a gente já nasce com esse sentimento. Não, a gente não nasce, a gente vai adquirindo. Constituindo. Na Constituição. Mas ninguém escapa. Ninguém escapa. É inerente ao homem. Olha, assim como o ódio, a raiva, enfim, outros afetos que é difícil a gente reconhecer que tem, mas a gente tem que lutar contra isso, né? Muitas vezes você está falando do ódio, nós vamos já falar do ciúme, né? Porque às vezes a gente confunde inveja com ciúmes, mas são sentimentos do ser humano, sim, né? Que a gente tem que trabalhar. Acho que trabalhar é a palavra. Quando você trabalha um sentimento, e trabalhar é falando, podendo nomear, podendo dizer desse sentimento, você vai podendo também se posicionar de um jeito diferente em relação ao próprio sentimento e desmistificar muitas coisas que são imaginárias, que você cria, né? Que você constrói toda uma história e aí você vai vendo que essa história
às vezes é sem fundamento, né? Que é uma questão muito imaginária. Então, trabalhar é algo importante mesmo. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo o nosso papo aqui com a doutora Aline. Um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta com a doutora Aline, conversando hoje sobre um sentimento que é de todos nós, somos humanos. É a inveja. Doutora, existe alguma forma de lidar com a inveja, por exemplo, no ambiente de trabalho? Poderia brincar, né? Dizer, claro, você leva uma arruda na orelha. Isso é contra, isso é se proteger, né? Se proteger contra a inveja. Existem, né, milhares de crenças de proteção na cultura, não só a cultura brasileira, mas de outras culturas também, né? Na Turquia tem aquele olho grego, né? Que se pendura nas casas, enfim, em vários lugares, como uma proteção, né? Porque a inveja tem essa questão, como a gente já estava colocando, a questão do olhar, né? E a inveja, ela remete a algo de um mal olhado. A gente até escuta isso na cultura popular, né? Põe alho na porta de casa. Isso. Eu tinha uma pimenteira na minha casa que tinha lá. Foi uma pessoa, a pimenteira secou depois que ela foi embora. É o que coloca a cultura. Isso é grave. A cultura popular coloca, né? Tem as crenças, justamente você coloca a pimenteira que é para isso, para que aquele olhar que você sentimento destruidor que está no olhar da pessoa, né? É como aquele olhar da medusa, né? Que é petrificador, né? Então é uma coisa que está referida ao olhar, né? Agora, no ambiente de trabalho, a gente não pode esquecer que atualmente boa parte dos ambientes de trabalho existe uma outra questão que está muito atrelada à inveja, que é a rivalidade. Sim. Né? Que muitas vezes é instigada até pelos patrões, né? Os ambientes de trabalho, né? As grandes empresas, enfim, funcionam numa estrutura da rivalidade mesmo, que é aquele que vende mais, ganha bônus, né? Então, aquele que vai conquistar mais dinheiro, enfim, lucro para a empresa. Aqueles que às vezes a gente acha até menos capaz de ter uma posição melhor do que a sua, que você tem que aceitar. Isso é uma estrutura de rivalidade, né? Cria a rivalidade. E a rivalidade, né, ela dá, de certa forma, uma sustentação para a inveja, né? Ela propulsiona a inveja. A inveja é aquele imaginário, né? Aquela coisa totalmente imaginária que vem recobrir essa rivalidade. Então, há uma rivalidade que está aí sustentada por essa inveja, né? Então, isso, de fato, é bastante difícil de trabalhar, principalmente quando a estrutura de um trabalho, de uma empresa, de um local de trabalho, se sustenta na rivalidade, né? Para que as pessoas possam separar, né? Não tomar tanto como uma rivalidade, trabalhar isso, né? Essa competição que há dentro das empresas. E tem, não sei, é uma coisa muito forte realmente essa coisa do olhar, porque muitas vezes se você quer que alguma coisa dê certo, você evita de comentar, você evita de falar justamente para a inveja não atrapalhar. Agora, dá para a gente classificar, por exemplo, uma inveja boa, uma inveja positiva, de uma inveja destruidora? Por exemplo, eu tenho uma inveja, eu gosto de uma amiga, eu tenho o que ela tem, tá tudo em ordem, e eu vejo ela feliz, mas eu tenho inveja de algumas coisas. Mas é uma inveja boa de um momento que ela está vivendo. É diferente de uma inveja, como você disse, de destruição. Eu quero que ela acabe, que ela seja destruída. Dá para definir isso, inveja boa e inveja destrutiva? Há essa ambivalência mesmo, né? Em alguns momentos você pode sentir uma inveja com um sentimento mais destrutivo, né?
E a gente está falando de sentimento, né? Não significa que a pessoa vai lá e vai fazer alguma coisa para aquela outra pessoa que ela sente inveja. Mas o sentimento é de destruição, né? E isso falando numa inveja negativa, assim, destrutiva, né? Que é como aquele conto. Existe um conto que havia um vizinho que ficava a observar a vida, havia um homem, né, que ficava a observar a vida do seu vizinho e invejava esse vizinho, né, porque a cena que ele via lá era uma cena que ele gostaria, né, que aquilo era uma felicidade plena, enfim, o carro que o vizinho tinha, a casa, a família, e uma fada aparece, né, para esse homem e pergunta para ele que desejo ele gostaria que fosse realizado, mas com a condição de que aquilo que ele pedir para ele, o vizinho terá em dobro. E esse homem fala para ela que ele quer que ela arranque um olho dele. E aí? Para que o vizinho fique sem os 2 olhos. Olha! Né? Então, olha essa questão do olhar aí, né? E a destruição. É verdade. Então, essa é um conto, né? Mas que dá pra gente pegar e fazer uma analogia, né? Para pensar nessa questão da inveja, né? Onde ele quer que o outro não goze mais com os 2 olhos, né? Que ele não possa mais olhar, né? Enxergar nada, mesmo que para isso ele tenha que perder um. Né? Agora, por exemplo, nós vivemos nesse momento, né, tecnológico do Instagram, essa loucura, onde dificilmente as pessoas colocam coisas ruins, elas colocam só coisas boas, né? Eu posso estar acabada, eu ponho uma foto maquiada, entendeu? Chique, arrumada, eu estou no lugar... Eu só posto coisa bacana, evito colocar coisa ruim, porque ninguém quer mostrar o lado ruim das coisas, né? Então, no fundo, quando a gente tem essa inveja de olhar, a gente tem inveja só das coisas boas, né? Ninguém tem inveja de coisa ruim, não é isso? Como diz Nelson Rodrigues, né? O verdadeiro amigo, como é a colocação dele? O verdadeiro amigo não é aquele que lhe acompanha nos seus momentos de sofrimento, mas é aquele que suporta a sua felicidade. Aí é que é duro. Porque a inveja, né, se é aquilo que você vê lá e que você almeja, porque lá está uma cena de completude, a inveja está relacionada, sim, ao sucesso do outro, não ao sofrimento do outro, né? Ninguém inveja o sofrimento de alguém. Pelo contrário, né? Aí fica que nem o vizinho aí que queria que fosse o outro olho. E até existe uma coisa aí de sadismo. Porque quando você sabe que aquela pessoa que você achou que tivesse um mundo maravilhoso não tem, então tá bom. Então ela também não tem. E aí dá uma sensação, né, de conforto. Quer dizer, a minha vida não é tão ruim assim. Aquela pessoa que eu achei que fosse boa não é tanto quanto a minha, né? Todo mundo tem o seu problema. Porque aquela cena daí não é tão completa, né? Há uma falta lá também, assim como há aqui a falta, né? Aí é de outra ordem. Qual que é a diferença? Como é que a gente consegue julgar quando é inveja e ciúmes? Porque é muito parecido, né? Inveja e ciúmes. É difícil mesmo. Assim, no dia a dia, usualmente, muitas vezes se confunde, né, a inveja e os ciúmes. E é bastante difícil até você poder definir, né? Mas acho que assim, um ponto importante é essa dualidade que existe na inveja, que é um sujeito, né, uma pessoa olhando aquela cena lá, como essa da amiga casando. Vamos pegar esse exemplo, né? A foto da amiga que casou, ela vê a cena, né? Ela inveja aquela cena porque ela está de fora dessa cena que é uma cena de completude, de um gozo pleno. Isso é a inveja. O ciúmes não é uma relação de dualidade, né? O ciúmes é uma relação ternária. Vamos supor que seja também uma mulher que tem ciúmes porque a amiga
Aí não é uma cena, não é amiga numa cena de completude de casamento onde ela não quer ninguém. Não, a amiga está com um homem que ela gostaria para ela, né? Com aquele homem que ela também quer. Tem uma certa rivalidade aí, né? Então, a gente pode pensar, aí tem o eu, o outro, né? A mulher que tem a amiga que tem o namorado e o namorado que fica nesse lugar de objeto de desejo, né? Então, são 3 aí e há uma disputa aí por esse objeto, né? É diferente porque a pessoa que tem ciúmes, ela tem ciúmes da amiga porque a amiga tem aquele objeto, ela está numa outra posição, porque ela se põe num lugar de rivalidade. Então, quando tem um lugar de rivalidade, é ciúmes. Quando ela está no lugar de sujeito, dentro da cena, ela está dentro da cena, ela não está fora da cena vendo aquela cena. Então, quando está fora da cena é inveja, quando está dentro da cena é ciúmes. Sim, e os ciúmes são 3, né? A inveja são 2, você vê a cena onde alguém está lá naquela cena, ou às vezes é só uma cena, né? Mas que você supõe que lá tem algo que é de uma completude, algo que você almeja. Ô, doutora Aline, a gente já está terminando. Como é que a gente faz para trabalhar esse sentimento? Porque não é um sentimento bom. Eu não quero sentir inveja, não quero. Como é que a gente faz para trabalhar no dia a dia? Acho que, bom, você poder reconhecer, né, que você tem esse sentimento, né? Estávamos falando antes da inveja destrutiva e inveja positiva, né? Daria para dizer que uma inveja positiva e que não lhe traz um sentimento tão ruim é quando você reconhece e pode até, né, dizer, nossa, te confesso que eu fiquei com inveja de você, vendo você lá em tal lugar, viajando, me deu uma inveja, né? Mas é uma inveja positiva, porque não vem, ao momento que você nomeia, você já começa a trabalhar isso. Como você diz, eu senti inveja, né? Isso possibilita colocar em palavras. E aí você vai podendo trabalhar esse sentimento com as palavras, né? E as palavras transformam sentimentos, né? Então, eu acho que um bom caminho é você poder falar, né? Isso faz com que até uma inveja que lhe traz um sentimento destrutivo, né, uma coisa que até lhe angustia, faz com que você possa lidar, né, tomar isso desde uma outra posição, que é falando, nomeando, eu senti inveja. Isso vai fazer com que, através, né, do falar das palavras, você vai podendo dar um outro sentido, né, buscar outros caminhos. Muito bem. Ou é aquele, né, o autoconhecimento da gente. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada eu, Silvia. Tá? Maravilhoso o programa. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até. Muito obrigada pela sua companhia. O Opinião Livre de hoje fica por aqui e a gente volta no próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.